O daísmo, em hebraico, Yahadut, é uma das três principais religiões abraâmicas, definida como religião, filosofia e modo de vida do povo judeu. Originário da Torá escrita e da Bíblia hebraica, também conhecida como Tanakh, e explorado em textos posteriores, como o Talmud, é considerado pelos judeus religiosos como a expressão do relacionamento e da aliança desenvolvida entre Deus com os filhos de Israel. De acordo com o judaísmo rabínico tradicional, Deus revelou as suas leis e mandamentos a Moisés no Monte Sinai, na forma de uma Torá escrita e oral. Esta foi historicamente desafiada pelo caraísmo, um movimento que floresceu no período medieval que mantém milhares de seguidores atualmente, que afirma que apenas a Torá escrita foi revelada. 4. Nos tempos modernos, alguns movimentos liberais, tais como o judaísmo humanista, podem ser considerados não teístas. O judaísmo afirma uma continuidade histórica que abrange mais de 3.000 anos. É uma das mais antigas religiões monoteístas, que sobrevive até os dias atuais, e a mais antiga das três grandes religiões abraâmicas. Os hebreus israelitas já foram referidos como judeus nos livros posteriores ao Tanakh, como o livro de Ester, com o termo judeus substituindo a expressão filhos de Israel. 9. Os textos, tradições e valores do judaísmo influenciaram mais tarde outras religiões monoteístas, tais como o cristianismo, o islamismo e a fé. Muitos aspectos do judaísmo também influenciaram, pela ética secular ocidental e pelo direito civil. Os judeus são um grupo etno-religioso que incluem aqueles que nasceram judeus ou foram convertidos ao judaísmo. Em 2010, a população judaica mundial foi estimada em 13,4 milhões, ou aproximadamente 0,2% da população mundial total. Cerca de 42% de todos os judeus residem em Israel e cerca de 42% residem nos Estados Unidos e Canadá, com a maioria restante na Europa. Os judeus podem ser divididos em três grupos: o judaísmo ortodoxo, judaísmo haredi e o judaísmo ortodoxo moderno, o judaísmo conservador e o judaísmo reformista. A principal diferença entre esses grupos é a sua abordagem em relação à lei judaica. O ortodoxo sustenta que a Torá e a lei judaica são de origem divina, eterna e imutável, e que devem ser rigorosamente seguidas. Os conservadores e reformistas são mais liberais, com o judaísmo conservador, geralmente promovendo uma interpretação mais tradicional de requisitos do judaísmo do que o judaísmo reformista. A posição reformista típica é de que a lei judaica deve ser vista como um conjunto de diretrizes gerais e não como um conjunto de restrições e obrigações cujo respeito é exigido dos judeus. Historicamente, tribunais especiais aplicaram a lei judaica. Hoje, estes tribunais ainda existem, mas a prática do judaísmo é voluntária. A autoridade sobre assuntos teológicos e jurídicos não é investida em qualquer pessoa ou organização, mas nos textos sagrados e nos rabinos estudiosos que interpretam esses textos. Etimologia. O termo judaísmo veio ao português pelo termo em grego, transo. Iudaismos, que designa algo ou alguém relacionado ao topônimo Judá, em grego, transo. Iuda, em hebraico, transo. Iedudá. História. Ver artigo principal, História do judaísmo. Origem. As cenas do livro de Ester que decoram a sinagoga de Dura Europo datam do ano 244. Na sua essência, o Tanakh é um relato da relação dos israelitas com Deus desde sua história mais antiga até a construção do Segundo Templo, c. 535 a.C. Abraão é saudado como o primeiro hebreu e o pai do povo judeu. Como recompensa por seu ato de fé em um Deus, foi prometido que Isaque, seu segundo filho, herdaria a terra de Israel, então chamada Canaã. Mais tarde, os descendentes de Jacó, filho de Isaque, foram escravizados no Egito, que após séculos de escravidão Deus ordenou a Moisés que liderasse a libertação da escravidão do Egito, movimento conhecido por o Êxodo. No Monte Sinai, eles receberam a Torá, os 5 livros de Moisés. Estes livros, juntos com Nevim e Ketuvim, formam o Torá Shebikav em oposição à Torá oral, que se refere a Misná e ao Talmud. Deus em seguida levou-os para a terra de Israel, onde o tabernáculo foi implantado na cidade de Siló por mais de 300 anos para reunir a nação contra os ataques de inimigos. Conforme o tempo passava, o nível espiritual da nação recuou até o ponto em que Deus permitiu que os filisteus capturassem o tabernáculo. O povo de Israel exigiu ao profeta Samuel um governo liderado por um rei permanente. Samuel então nomeou Saul para tal cargo.
Quando o povo pressionou Saul em ir contra uma ordem transmitida a ele por Samuel, Deus disse a Samuel nomear Davi em seu lugar. Depois que o reinado de Davi foi estabelecido, ele informa ao profeta Natã seu desejo de construir um templo permanente. Como recompensa por seus atos, Deus prometeu a Davi que ele permitiria que seu filho, Salomão, construísse o primeiro templo e que o trono nunca seria afastado de seus filhos. O Muro das Lamentações em Jerusalém é um remanescente do muro que circunda o segundo templo. O Monte do Templo é o local mais sagrado do judaísmo. A tradição rabínica afirma que os detalhes e a interpretação da lei, que são chamados de Torá oral ou lei oral, eram originalmente uma tradição não escrita com base no que Deus disse a Moisés no Monte Sinai. No entanto, conforme a perseguição contra os judeus aumentava e os detalhes da tradição oral estavam em perigo de serem esquecidos, o rabino Juda Nazi, Juda o Príncipe, registrou as leis orais na Misná, redigido por volta do ano 200. O Talmud é uma compilação da Misná e Guemará, que são comentários rabínicos editados ao longo dos 3 séculos seguintes. A Guemará tem origem em 2 grandes centros de estudos judaicos, Palestina e Babilônia. Do mesmo modo, 2 corpos de análise desenvolveram-se e 2 obras de Talmud foram criadas. A compilação mais velha é chamada Talmud de Jerusalém. Foi compilado em algum momento durante o século IV, em Israel. O Talmud babilônico foi compilado a partir de discussões nas casas de estudo por parte dos estudiosos Ravina I, Ravina II e Ravashi no ano 500, embora tenha continuado a ser editado posteriormente. Alguns estudiosos críticos opõem-se à ideia de que os textos sagrados, incluindo a Bíblia hebraica, foram divinamente inspirados. Muitos desses estudiosos aceitam os princípios gerais da hipótese documental e sugerem que a Torá é composta de textos incoerentes editados em conjunto de uma forma que chama a atenção para contos divergentes. Muitos sugerem que, durante o período do Primeiro Templo, o povo de Israel acreditava que cada nação tinha seu próprio Deus, mas que seu Deus era superior aos outros deuses. Alguns sugerem que o monoteísmo estrito desenvolveu-se durante o exílio babilônico, talvez em reação ao dualismo do zoroastrismo. De acordo com esse ponto de vista, foi apenas no período helênico que a maioria dos judeus passou a acreditar que seu Deus era o único Deus e que a noção de uma nação judaica floresceu com base na religião judaica. John Day argumenta que as origens do Yahvé, Azerá e Baal, pode estar enraizada no início da religião cananeia, que era centrada em um panteão de deuses muito parecido com o panteão grego.